Saúde, estamos de volta. Estamos aqui falando sobre o transtorno do espectro autista, especificamente o aumento do diagnóstico de autismo nos adultos. A gente segue essa conversa agora com o neurologista Dr. Oswaldo Bramucci. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo jóia, muito obrigado. Eu acho que é o primeiro representante de Caratinga que chega aqui no nosso programa com muito orgulho. Eu faço questão de falar bem da minha cidade, inclusive. É claro, um grande abraço para Caratinga, terra de Ziraldo, do vice-presidente José de Alencar também. Sim, né? Miriam Leitão. Miriam Leitão, minha colega querida Miriam Leitão. Muito bem, estamos falando do autismo, a gente estava comentando os números e estava discutindo o porquê do aumento do diagnóstico do autismo, principalmente nos países desenvolvidos, Estados Unidos, por exemplo. Há um tempo atrás, pouco tempo, os números eram de um jeito, agora já estão subindo. Quais são esses números que a gente estava falando, doutor? Então, pelo menos do ponto de vista numérico, está tendo um aumento muito grande na prevalência lá fora, né? O último dado que eu vi, eu não sei de onde especificamente que eles tiraram esses dados, mas 2020 eles falaram que era 1 para 54. A cada 54 americanos, tinha autismo. E 2021 passou para 1 a cada 44. 1 a cada 44 americanos teria o transtorno do autismo. Eu acho que isso tem muito a ver com essa expansão tão grande da gente colocar dentro do espectro. Eu acho que o autismo clássico mesmo, eu acho que ele deve girar em torno de 1 a 2% da população infantil, talvez, né? Assim, que a gente vê mais. Mas no adulto, eu acho que eles devem estar colocando isso dentro desse espectro ampliado, onde lá no limite, onde você começa a ter, às vezes, uma personalidade um pouco mais atípica, eles estão encaixando essa personalidade como uma pessoa que tem realmente autismo. A questão mais importante disso não é o fato da gente definir como autismo, a questão é, isso gera sofrimento para o indivíduo ou não? Eu vou sempre me basear nisso até para poder fazer diagnóstico. Porque se você tiver alterações que te colocam como uma personalidade antissocial, um limite de contato visual, que você não tem uma interação social muito grande com grupos de pessoas ou com indivíduos, não necessariamente isso está te trazendo um transtorno. Né? Você pode te gerar algum grau de sofrimento, se isso acontece, eu acho que sim, a gente tem que investigar para definir se tem algum padrão específico, até para a gente poder definir qual seria o melhor ritmo de tratamento, se medicamentoso, se terapia, se outras medidas de saúde que não envolvam tratamento medicamentoso, ou mesmo se a pessoa está procurando aquele diagnóstico por causa de alguma outra razão, ou porque ela não se encaixa em determinadas situações, porque ela não consegue interagir com determinadas pessoas, ou porque ela se sente excluída de alguma forma. E a internet é um campo muito vasto para a gente poder achar justificativas. Né? Querendo, talvez, terceirizar um problema que está ali acompanhando toda a existência. Exatamente. Eu tenho muita dificuldade disso, porque eu atendo em SUS, em CAPS infantil, e eu atendo na neurologia adulta em algumas cidades, e nessas cidades eu não tenho como fugir de atender crianças ocasionalmente. Então, tem mães que vêm para a gente procurando diagnósticos definitivos para o filho na primeira consulta. Não tem como se fazer assim. Né? Tem casos que ficam muito claros que a gente tem que há uma dificuldade desde sempre, né? Que às vezes tem um atraso de desenvolvimento, uma deficiência intelectual muito clara, mas não necessariamente aquilo vai considerar como autismo. E essa sintomatologia na infância não quer dizer que isso necessariamente vai acompanhar a pessoa na idade adulta. Então, eu tenho um cuidado muito grande de gerar um estigma, de colocar um diagnóstico que vai ser definitivo em crianças muito jovens ou muito rápido, vamos pôr assim. Sim. Agora, aumenta também a percepção dos pais para procurar alguma solução de problemas que antes poderiam passar batido, poderiam seguir adiante aí na vida de sempre, de todo dia, mas agora, porque está se falando muito, a procura aumenta também? Aumenta muito quando a criança entra na idade escolar, principalmente ali quando ela está com 3, 4, 5 anos, dependendo de onde ela estiver, que a professora repara que ele não interage, que é muito difícil dele ficar na sala de aula, que ele não fica quieto, que ele é agressivo com outros colegas, que ele reage de uma forma muito intensa para situações que os outros coleguinhas não. Então, quando às vezes dentro de casa, principalmente em casos de filhos únicos, a mãe não repara tanto. Às vezes eu vejo assim que não tem uma observação tanto, porque assim, às vezes eles consideram a criança quieta porque ela fica no cantinho dela, mexendo com determinados blocos, colorindo, ou uma determinada, algum
estamos do objeto que traz aconchego para ele, ele fica lá no cantinho dele, no mundinho dele, e a mamãe acha que aquilo está super normal. Na hora que começa a interação mesmo com outras crianças, que a gente vê assim, opa, tem algum problema. De uma forma geral, a professora também está com um nível de informação mais elevado do que tinha há 5, 10 anos atrás, né? A outra coisa acontece muito também, da gente, exatamente pelo estigma de diagnósticos de doenças mentais, muitas mães deixam as crianças, às vezes até com 5, 6, 7, 8 anos de idade, sem procurar atendimento médico, apesar de já terem sido orientadas várias vezes para isso, com receio de descobrir que o filho tem alguma dificuldade. E é tanta desinformação, ao mesmo tempo, nessa era de múltiplas informações e possibilidades de acesso, também existe muita confusão quando se fala do autismo, como também, por outro lado, na outra ponta da linha, de um menino superdotado. Sim. Então, meu filho vai falar 8 línguas, então ele vai ser o Messi, então ele vai jogar muito bem, ele vai tocar violino muito bem. E estamos falando de espectro, né? Estamos falando de múltiplas tonalidades, múltiplos brilhos. Isso é muito interessante, porque sim, você tem uma porcentagem, eu não tenho como te falar especificamente qual, dessas crianças que têm síndromes de Savant, que elas são muito, uma inteligência muito aguçada em áreas específicas. O que é mais comum é em matemática, em artes, em gramática. Tem pontos específicos que eles gostam muito e eles se aprofundam com um foco muito maior do que a gente veria num foco de uma pessoa que tem TDAH, que às vezes tem um hiperfoco para algumas situações. Então, tem relatos de um autista adulto que estava fazendo um sobrevoo por Paris e olhou uma vez para a cidade e reproduziu ela no desenho completamente, com todos os detalhes, com uma olhada de 2 segundos. Então, assim, tem alguns que têm eles chamam de ouvido absoluto, que escutam notas musicais e não esquecem nunca mais. Mas nunca é para tudo. Então, assim, essa mesma pessoa que tem essa capacidade tremenda musical, ela não consegue usar o instrumento dela dentro de um ambiente que não esteja tudo controlado. Não conseguiria fazer isso dentro de um concerto. Ou não consegue também conversar com pessoas sobre um outro assunto diverso, numa roda de amigos, né? Exatamente. Então, tem essas limitações também. Mas Sim. Isso também não é a maior parte dos casos, né? Porque também existe, agora para a outra ponta, uma deficiência intelectual Sim. que acaba sendo mais marcante, mais notada. Isso no lado mais grave do espectro. Anteriormente, para a gente poder fazer diagnóstico de transtorno do espectro autista, necessariamente a criança tinha que ter alguma deficiência intelectual, ou isso tinha que estar muito visível. Né? Porque a gente tinha a questão de a criança, às vezes, se desenvolvia até os 16, 18 meses, começava a falar, perde-se essa habilidade e aí ela se fecha no mundinho dela. Assim. A gente ainda não sabe o que vira a chave para poder a criança desenvolver o autismo, mas também tem esses casos, que a criança nasce, tem um desenvolvimento completamente normal até os 16, 18 meses, depois dessa época ela perde habilidades, aí os pais começam a procurar a gente. Mas ele falava, ele tinha contato visual, ele brincava com os coleguinhas, de uma hora para outra ele parou de fazer essas coisas e está cada vez mais embotado, mais fechado, mais restrito. E aí o diagnóstico fica até mais fácil? Sim, fica mais fácil. E com os adultos? Como é que o diagnóstico acontece? Como é que a procura se dá? É o próprio paciente que procura? São os familiares? O companheiro, a companheira? Eu costumo falar que já aconteceu os 2 casos, eu tenho uma tendência para pensar mais em algum transtorno do espectro autista quando os familiares levam o paciente. Né? Quando é uma procura espontânea, eu tenho uma dificuldade muito grande de fechar o diagnóstico ou, num primeiro momento, achar que seja o transtorno do espectro autista, porque aquele indivíduo teve discernimento bastante para sentar, para pesquisar, para avaliar, para contemplar a própria existência, para poder avaliar a sua interação com o outro, para acreditar que havia alguma coisa de errado. Isso não é comum no autista. Né? Pelo menos não no espectro, no espectro mais básico, né? Talvez nos limites. Mas teve alguns casos que foram incomuns. Eu tive um paciente que me procurou uns 3 anos atrás para poder exatamente pedir a solicitação para PCD, para solicitação de desconto em carro para pessoa com deficiência. E ele chegou e falou assim, olha, eu vim procurar eu vim fazer o diagnóstico de autismo para eu poder olhar a questão de PCD. Eu falei assim, perfeitamente. Eu falei assim, para quem? Ele falou, para mim. Eu falei assim, mas o senhor tem
48 anos, casado, 3 filhos, 2 restaurantes. Falei assim, tem a vida social plena. Falei assim, aonde que o senhor acreditou na possibilidade do diagnóstico de transtorno do espectro autista? Porque eu tenho dificuldade de interação com algumas pessoas e algumas situações. Assim, isso foi uma situação tanto quanto delicada, porque assim, eu mostrei para eles que existem algumas escalas mais básicas que a gente pode fazer dentro do próprio consultório, que não são preditivas, assim, elas não têm valor preditivo como diagnóstico, mas ajudam a gente a limitar se há ou não alguma coisa a se pesquisar mais a fundo. No caso desse indivíduo especificamente, eu tive que lançar a mão de um outro colega, que é um psiquiatra forense, que é aquele psiquiatra que define se você pode ser imputável ou não em uma situação que você cometeu algum crime, mas que tem um conhecimento de psicopatologia muito vasto, para poder fazer uma avaliação dele e se ele falasse comigo que esse realmente ele entrava dentro do espectro, assim, ok, a gente faz a solicitação para você, para o PCD. Ele voltou com a solicitação desse colega meu como positiva, eu falei assim, não, ok, Como positiva. Como positiva. E aí o que é engraçado assim, o que eu falei, assim, que eu já tinha feito várias vezes solicitação de PCD, mas nunca para o próprio autista dirigir o veículo. Né? Assim, então, assim, isso abriu muito a minha cabeça, assim, gente, será que eu estava deixando passar alguma coisa? Porque o que é mais comum da gente ver dentro do consultório, quando você fala para mim de diagnóstico, eu acho que o que acontece mais assim, a pessoa tem algum sofrimento que ela não consegue encaixar aquilo em algo específico. Então a gente tem muito paciente que veio com suspeita de TDAH que não é TDAH. Quer dizer assim... O TDAH é o transtorno do déficit de atenção, né? E ele vem para a gente porque ele tem dificuldades em determinadas situações e às vezes assim, você tem um déficit intelectual que está causando aquilo e ele nunca soube. Tem aquele paciente que vem como algum distúrbio de personalidade, achando que tem assim, algum transtorno, e os transtornos de personalidade eles podem ou não ser patológicos. Variação de humor. Exatamente, muito importante, explosividade. Aí a gente... Variação de humor é um transtorno? Pode ser classificado assim também? Se fosse, acho que todos nós, em algum momento, a gente entra, né? Segunda-feira. Segunda-feira, né? Seu time perde, né? Pneu fura no meio da BR, acho que tudo se encaixa, mas quando isso é uma coisa que continuamente está gerando sofrimento, sim. Né? Você tem até um termo específico, transtorno explosivo intermitente, onde a pessoa tem ataques de fúrias de uma hora para outra. Sim, né? Mas é isso que eu estava dizendo, né? Essa avaliação, ela pode partir do próprio paciente, mas é de uma observação da família ali. Sim. Ela precisa ser muito cuidadosa também, né? Precisa, exatamente, para a gente não gerar nenhum estigma onde às vezes não deveria haver, né? Assim, porque a partir do momento que você dá um diagnóstico de autismo, ele não vai voltar para trás. Né? Assim, se eu falo para a pessoa que ele tem transtorno do espectro autista, ele sabe que é uma condição que vai acompanhar ele para o resto da vida. E se a gente não tem cuidado com isso, às vezes a gente limita o indivíduo. Fala assim, não vou fazer esse concurso, não vou fazer essa prova, não vou pleitear esse trabalho, não vou em tal lugar, porque eu sei que eu não vou conseguir ficar ali. Né? E a gente vê que se a gente tem treino, se a gente tem interesse, a gente consegue fazer muito mais coisas que a gente imagina. Eu costumo falar que medicação para transtorno do espectro autista não chega a ser nem 30% do tratamento. A medicação, a gente entra muito para quê? Para conter o excesso. A pessoa está agitada, está agressiva, está ansiosa, tem ataques de fúria ou fica incomodado com pequenas situações. A medicação ajuda a controlar isso. Mas o que ajuda a melhorar a condição dele? Terapia ocupacional, acompanhamento psicológico, treino para situações específicas, para ele poder lidar com situações que antes ele não conseguia lidar. Como, por exemplo, se expondo, vamos considerar gente que não gosta de ambiente com muita gente, ou ambiente fechado, enfim, quais são essas considerações assim? Talvez nesse caso terapia de exposição, onde um psicólogo treinado vai e começa a levar essa pessoa para ambientes cada vez com aglomerações maiores, mas com a preparação. Às vezes colocando assim, olha, você tem algo que te traz conforto quando você está num ambiente muito cheio. Por exemplo, eu gosto de apertar essa moeda aqui que eu tenho, ela tem há vários anos. E esse é um exemplo? O ambiente com muita gente é um exemplo? Sim. Agora, fobia já é uma queixa muito comum na população em geral, assim, medo ou receio de ficar em ambientes com muitas aglomerações. Depois da pandemia também, durante a pandemia, que estamos atravessando ainda.
Piorou muito. Piorou muito, né? Agora, a queixa do autismo, essa é uma delas. Quais são as outras? A exposição à sensibilidade de luz, água também tem alguma relação? Água, não necessariamente água, mas textura sim. Texturas. Quer ver uma coisa Isso que... nós estamos falando de adultos. De adulto, mas uma coisa que acontece assim, na criança é muito comum por exemplo, ele quer comer só uma determinada coisa. Eu tinha um menino que só comia nuggets, mais nada. No adulto, às vezes, é muito comum assim, ele não ir em ambientes que tem sons muito altos, ele não ir em ambiente que tenha vários estímulos ao mesmo tempo, incomoda muito. O senhor falou dessa luz do nosso cenário... Tem pessoas que são mais sensíveis a determinados espectros de luz, ou que não se sentem confortáveis com determinados tipos de luz, ou muito claro, ou muito escuro, ou muito colorido, né? Textura de roupa também, ele só usa um determinado tipo de roupa, um determinado tipo de sapato, porque ele evita variar, porque ele custou para achar aquilo que funciona para ele. Então ele evita, assim, se oferece às vezes uma coisa nova, muito diferente, ele não costuma aceitar. Vamos sair para um restaurante novo. Fala assim, olha, eu gosto de ir no restaurante do João, que tem isso aqui, que eu vou comer tal negócio, que eu vou sentar em tal lugar, que é perto de tal coisa. Tem todo um ritual que é criado, às vezes para tirar a angústia de estar num ambiente que não é agradável para ele, ou que normalmente ele não iria ir. Sim, sim. E o protagonismo desse paciente no processo, fez essa pergunta no primeiro bloco também, para avaliar melhor essa questão. O paciente, assim como um diabético assume ali as rédeas do seu tratamento, no caso do autista adulto, ele também tem uma percepção total, holística disso tudo, como um cardiopata, por exemplo, deveria ter? Eu acho que com treinamento, sim. No começo, não. É mais comum, igual eu te falei, mais comum a família vir, traz, o indivíduo acha que ele não tem problema nenhum, que não tem, que nada está acontecendo de diferente. E o maior problema que o autista tem é da parte talvez na idade adulta, é da parte da interpretação de texto, eu costumo falar. Né, assim, eles são muito literais. Se você fala isso, a pedra é isso, a água é aquilo, ele vai entender, não vai pensar assim, olha, a fluidez da água ou a rigidez da pedra. Ele vai entender pedra, pedra, água, água. Então, a menos que tenha algum sofrimento específico que ele esteja passando, é muito difícil dele mesmo assumir um protagonismo de algo que não está o incomodando. Às vezes está incomodando só o outro. Mas se sim, estiver incomodando a ele, eu acredito que ele possa... É uma apatia. Ou é mais uma falta de empatia com o interesse do outro, por exemplo. Sim. Nesse ponto é muito comum. O doutor, no primeiro bloco, falou sobre isso também, desse entendimento literal, né? Sim. Pau, pau, pedra, pedra, água, água, fogo, fogo. Deve ser difícil até fazer brincadeira, que ele falou. Sim, é muito difícil. Ele citou esse exemplo, né? Pessoas perdem a esportiva. Sim, e a dificuldade muito grande que eles têm de ler expressões faciais, de ler postura, né? A gente faz uma leitura fria que se fala, né? A gente chega em um determinado ambiente, a gente sabe se aquele indivíduo quer conversar com a gente ou não, se ele está aberto a alguma discussão ou não. Né? Eles têm muita dificuldade de ler pistas sociais ou sutilezas do momento, assim, aquilo que está subentendido. Se não tiver literalmente exposto, eles têm muita dificuldade de observar. Então, estamos falando de sinais de alerta, porque às vezes a pessoa pode, né, conviver com essas questões todas e não ter ainda se atentado para isso, né? Existe também, mais comum do que a gente pensa, não sei se aconteceu com o senhor, o diagnóstico da criança, do filho, dado em duplicidade. O médico, olha... O filho mas o pai também. Sim, acontece muito em TDAH, em transtorno de déficit de atenção, a gente tem isso, muito disso, e em autismos mais graves, às vezes a gente tem um histórico familiar mais prevalente de doenças mentais, em alguns casos, mas o que é mais comum nos casos mais graves, às vezes, na minha experiência, são familiares que têm alguma deficiência intelectual, a gente vê um filho autista ou um primo autista, né, normalmente nesse sentido. Não tem tanto um espectro expandido para outras doenças mentais, igual quando você tem uma depressão grave em alguém, na família, normalmente você tem mais alguém que tem uma tendência a ter uma depressão grave, aquele indivíduo corre um risco maior, às vezes até de autoextermínio, assim, ele costuma ter depressões mais graves. No autismo, talvez assim, você tem uma taxa genética, a gente sabe que existe em gêmeos, por exemplo, você tem lá 80% de prevalência de gêmeos univitelinos de quando um tem, o outro desenvolver também.
E entre homens e mulheres? A gente vê mais autismo, talvez assim na minha experiência, em homens, e eu acredito que isso tenha parte em contexto cultural mesmo, assim, as meninas já são mais contidas, já são mais regradas, né? Nunca me procurou uma mulher procurando um diagnóstico de autismo na idade adulta. Né? As meninas procuram, os pais levam muito mais as meninas, às vezes porque tem dificuldade de interação em determinadas situações, sim, mas o que é engraçado é que elas são normalmente menos agitadas ou agressivas que os meninos, até pela própria criação. A menina, né? Senta, fica claro, quietinha, claro. Né? Agora, é muito importante a gente falar também do acolhimento social que acontece hoje com as questões ligadas ao transtorno do espectro autista, principalmente na infância, né? São Paulo, por exemplo, tem uma legislação que determina sessões de cinema adaptadas com menos luz, menos som, menos brilho na tela, justamente por tudo isso que o senhor falou, né? Desses estímulos aí, da variação aos estímulos, né? E várias outras medidas, assim, de inserção social para as famílias de autistas, né? Sim, eu queria começar disso falando das famílias de baixa renda, que são as que eu mais atendo, né? É difícil de falar isso, mas quanto mais, às vezes nas famílias mais carentes, que a gente precisa de mais atenção sempre. Um exemplo que eu te dou, assim, às vezes a criança tem, olha, é um autismo leve, mas eu preciso acompanhar. E uma mãe que é uma dona de casa, que tem que levar esse filho 2 vezes por semana no psicólogo, que tem que levar, às vezes, numa PAI, numa cidade pequena, que é onde teria um núcleo de atendimento mais extenso para ela, onde você tem TO, você tem fono, você pode ter filhos, você tem professores que estão treinados para poder lidar com essa criança. Só que às vezes tem que se deslocar 40 quilômetros dentro do mesmo município para poder fazer isso. Então, assim, passe livre, algum tipo de auxílio-doença, quem que vai delimitar isso, quem que vai colocar esses tipos de benefício e quando que a gente vai alocar menor esse recurso, é sempre um desafio muito grande. Né? Assim, às vezes demanda de você mapear uma cidade inteira e definir, assim, olha, essa região aqui a gente tem mais autista, talvez seja mais interessante o centro, que a gente vai colocar no posto de saúde que vai ter mais profissionais voltados para aquele atendimento, seja mais perto deles. Né? Tem cidades, por exemplo, Esmeraldas que eu atendo, a cidade, a área da cidade é 7 vezes maior que a área de Belo Horizonte. Ela termina perto de 7 Lagoas. É muito vasta, tem paciente que demora 2 horas para chegar de ônibus até o ponto de atendimento, um dos lugares que eu atendo. A outra coisa é que falta muita informação para eles terem acesso a esse tipo de benefício quando precisa. A gente tem a dificuldade, às vezes assim, você está numa casa, tem 4 pessoas, 2 têm salário mínimo. E aí, assim, o SUS já não vai liberar um tipo de benefício dependendo da quantidade a quantidade per capita de valor que tem dentro da casa, né? Quanto que o pessoal ganha per capita, já não encaixa. Não deixou de haver um problema, porque o valor per capita da família é maior ou menor. Claro, aquela criança vai precisar de auxílio, às vezes, por anos a fio. E, doutor, nós estamos falando de um problema depois de uma jornada inteira para conseguir o diagnóstico. Exatamente. Que não foi fácil, né? E essa é outra dificuldade muito grande, porque quando o quadro é muito evidente, às vezes é rápido a gente conseguir, dentro de um CRAS, que é um centro de atendimento integrado, que essa mãe consiga chegar na assistente social, que vai falar assim, olha, procura o doutor, que ele vai fazer uma avaliação do seu filho para a gente ver se ele encaixa algum benefício. A gente faz um relatório. Dependendo da lei municipal, se o CID que você coloca não é especificamente dentro do CID que eles querem, você não consegue um determinado benefício. E às vezes eu não tenho o CID específico definido ainda, eu não defini se realmente é autismo, ou se é um transtorno global do desenvolvimento, ou se é um transtorno específico de aprendizagem. E todos esses vão demandar algum tipo de atenção especial. O tamanho varia de indivíduo para indivíduo. Mas, de novo, quanto mais baixa a renda, eu acho que indiferente de qual for o CID, é qual o tamanho da necessidade. E quando a gente fala de deficiência intelectual, que é um outro problema sério, social também, que não existe nenhuma demonstração, fazendo uma comparação com a síndrome de Down, que já existe ali a evidência física do problema grave que tem que ser tratado e é respeitado, né, da sociedade. A gente fez um programa aqui com o pessoal do Mano Down, que são fantásticos aqui de Belo Horizonte,
mas quando a deficiência intelectual é severa, não existe nenhuma indicação no rosto que a pessoa tem esse problema e ela é tratada como, ela é exigida a compartilhar seus conhecimentos, a sua simpatia, sua vivência social. Isso deve ser um pesadelo, né, doutor? Sim, principalmente quando você tem essas deficiências intelectuais limítrofes, né? Quantas vezes não vem para mim uma criança com suspeita de autismo ou com suspeita de déficit de atenção e que não ficou claro para mim durante a entrevista, durante a avaliação inicial de que houve, que seja mesmo esse diagnóstico. E nesses casos eu lanço mão de uma técnica de avaliação que é a avaliação neuropsicológica, que aí não é nem médico que faz, é psicólogo que faz. São mais de uma centena de testes específicos que são usados para literalmente medir e pesar cada aspecto da sua psique, sua capacidade de interação, sua capacidade de resolver um problema enquanto você está distraído ou não, sua capacidade de aritmética, matemática, linguística, visoespacial, comparado com outras pessoas da mesma faixa etária e com a mesma escolaridade que você. Então é muito legal de fazer. Várias vezes as meninas chegam para mim com um QI de 80, 85, 78. Então, assim, naquela curva de Gauss, onde a gente tem a maioria das pessoas ficam no meio, você tem os superdotados que estão aqui e você tem as pessoas que têm algum grau de deficiência do outro lado. Essas crianças são incapazes de ter uma vida plena? Não. A capacidade de aprendizado ela está ali, a velocidade é diferente. Né? O foco é diferente, aonde a gente vai, como que a gente vai lidar com cada uma dessas crianças é diferente. E as escolas que a gente tem normalmente no Brasil, elas não estão tão preparadas para lidar com esse tipo de situação. Eu acho que a inclusão aumentou muito, a gente vê muito desde a escola do meu filho, já tem quase todas as salas têm crianças de inclusão e eles interagem super bem. Eu acho que a gente tira muito do estigma que a gente cria colocando a convivência diária, mas nesses casos, às vezes a gente arruma um outro problema que é falar assim, olha, o seu QI não vai aumentar ao longo da vida, mas como você vai usar ele, sim. Sim, sim. Né? O que você vai fazer com o que a vida te fez. Exatamente. Né? Como você vai lidar com isso, né? E aí, caminhando para as questões que já estão inseridas na nossa vida social, o colar do autismo, né, que identifica o colar do espectro autista, que pode ser girassóis ou então pedaços coloridos de quebra-cabeça, isso ajuda também a identificação da criança, né, doutor? Sim. Isso é interessante. Isso é interessante, principalmente em ambientes onde, se a gente não tiver algum tipo de identificação, isso pode gerar algum tipo de problema, tipo aeroportos, ambientes com aglomerações, supermercados, né? Exatamente. Lugares marcados aí em transporte público com o símbolo do colarzinho colorido, com o quebra-cabeça que a gente acabou de falar aqui também. Eu não sei aqui em Belo Horizonte, mas em São Paulo é lei. Tem lá para o idoso, para a gestante, para o obeso e também para a mãe e a criança com autismo. Agora, recentemente, um dos shoppings de Belo Horizonte, eu vi que eles começaram a colocar espaços de garagem específicos para indivíduos com autismo. Já começou a ter. Então, assim, eu acho que a inclusão ela tem aumentado, não na velocidade que a gente gostaria, eu acho que falta muito ainda da questão do entendimento para a gente poder aceitar melhor, né? Mas tem avançado. Doutor, caminhando aqui para o fim, qual a mensagem que fica nesse programa que a gente fala sobre diagnóstico de autismo em adultos? Nossa telespectadora, nosso telespectador, acompanhando atentamente aí o programa todo, o que deve fazer? Qual a mensagem fica para pessoas que viram o programa aqui e perceberam, puxa vida, será que eu tenho isso? Será que eu preciso investigar? O que o senhor diz? Eu acho que a gente tem que se movimentar a partir de o que incomoda a gente. Se por alguma razão isso te provocou de alguma forma, isso te gerou algum questionamento e você deseja sanar isso, procura um atendimento médico, procura um serviço de saúde, procura um acompanhamento psicológico, procure pessoas que você vai se sentir à vontade primeiro, para poder perguntar, para poder discutir e, se possível, a gente sempre vai procurar ajudar da melhor forma possível. Não necessariamente a gente vai fazer diagnósticos específicos, mas eu sei que sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar. Isso mesmo. E é muito importante, o doutor está dizendo, procurar uma ajuda específica. A internet está cheia de testes, está cheia de dicas, de recomendações que nem sempre vão te levar para um caminho seguro e muito menos para um diagnóstico assertivo, né, doutor? Com certeza. Ter cuidado com isso. Doutor, quero te agradecer muito.
muito obrigado pela sua participação aqui. Foi esclarecedora demais, foi muito legal. Dr. Oswaldo Bramuzzi. Bramuzzi, é isso aí. Gente, um grande abraço a Caratinga, né? Com certeza. Viva Caratinga. Meus conterrâneos. Tá falado. Muito obrigado pela sua companhia também. A gente vai ficando por aqui. Acompanhe nossa programação pelo canal no YouTube, interaja conosco pelas redes sociais, compartilhe nosso conteúdo com as pessoas que você gosta. A gente fica por aqui, mas também volta por aqui. Até o próximo. Saúde e bem-estar.